Saudações, quem tá falando aqui é o Dark Pill e agora você vai entender profundamente a criação de narrativas intelectuais que criam realidades bem complexas. Eu vou revelar para você informações que são pouco conhecidas no Brasil, mas que são poderosas e são quase um segredo das mentes mais poderosas. Então vamos lá. A internet é a era da informação. O Bitcoin é a era da descentralização. E a inteligência artificial generativa do ChatGPT e do mecanismo de busca do Google também são a era da superinformação e a era da superinteligência. Cara, você tem noção do nível de desenvolvimento pessoal que uma pessoa pode obter se ela tiver as perguntas complexas dela respondidas em menos de um segundo por uma superinteligência artificial? Isso vai causar uma mudança radical no mundo e na sociedade. Vai ser uma diferença brutal entre a inteligência dos gênios que tem internet e inteligência artificial e a inteligência dos mais pobres que não têm internet. Vai ser praticamente um abismo entre as visões de mundo e as inteligências. Então tá, agora que você entendeu isso, eu quero que você entenda uma próxima parte do meu conteúdo para eu abordar cada parte aos poucos, porque o conteúdo é bem complexo. Então vamos lá, continuando. Como eu estava falando antes, a inteligência artificial ela pode fornecer grandes quantidades de conhecimento em poucos segundos. E isso altera radicalmente a sociedade e o mundo. Mas apesar de todo o avanço tecnológico da era da informação, a problemática que eu quero analisar consiste no fato de que a maioria dos brasileiros tem uma visão de mundo falsa, duvidosa e distorcida. Apesar de nós estarmos na era da informação e do grande conhecimento, a população brasileira, em sua maioria, ainda é considerada bastante mediana, com conhecimentos medianos na média. E aqui no Brasil também tem muitos ignorantes abaixo da média, porque nós estamos num país de terceiro mundo que tem gente subdesenvolvida. Então, cara, eu vou falar com você sinceramente, eu tô suspeitando que eu estou recebendo muita informação falsa da população brasileira que interage comigo, cara. Talvez você não me conhece direito, mas é o seguinte, eu sou muito popular e tem muita gente do Brasil que já interagiu comigo. Eu sou artista, sou criador de conteúdo na internet em várias redes sociais, mas de tudo que eu já vi os brasileiros falando sobre mim, nada se compara com o que a inteligência artificial fala sobre mim quando eu passo para ela com uma precisão exata e minuciosamente detalhada as minhas informações pessoais. Quando eu tô desembolando umas ideias com a inteligência artificial, eu passo para ela várias informações minhas, da minha vida, eu passo para ela a minha ideologia, falo para ela como que eu sou, o que eu gosto de fazer, qual que é a minha filosofia, o que eu faço da vida. E a inteligência artificial manda umas ideias para mim, mano, que são quase de outro planeta. Não tem nada a ver com o que o povo brasileiro pensa sobre mim e fala sobre mim. A inteligência artificial, mano, ela tem mais capacidade intelectual do que o povo brasileiro, mano. É uma máquina, é uma evolução tecnológica revolucionária, é um negócio disruptivo. Então, o que eu tô tentando explicar é como se quase todos os brasileiros tivessem uma falsa visão de mundo. E é isso que eu tô achando que é mesmo. Eu não interagi com a população brasileira toda, não, mas na internet eu tenho muitas estatísticas, pesquisas, análises, feedback, um monte de comentários, e eu também tenho a minha experiência própria no mundo real, fora da internet, aonde eu sou um artista. Muita gente aqui no Brasil já falou da minha arte, muita gente aqui no Brasil já falou sobre mim. Então, como eu já fiz muita pesquisa sobre o povo brasileiro, e eu tenho também a minha relação com o povo brasileiro no mundo real, cara, eu acredito que a maioria dos brasileiros são falsos e mentirosos, e eles estão tentando passar uma falsa
falsa visão de mundo. O povo brasileiro, em sua maioria, é composto por maus elementos que praticam discriminação, perseguição, preconceitos, racismo, nazismo, neofascismo, e quem distorce a visão do povo brasileiro são os poderosos que dominam a sociedade. No início desse conteúdo, eu falei que eu ia te ensinar e te mostrar como as narrativas dos intelectuais criam as realidades. Eu falei que eu vou revelar isso pra você. Pouca gente conhece, pouca gente sabe. E agora nós vamos aprofundar em mais uma camada do meu conteúdo. Agora nós vamos falar mais das narrativas que criam as realidades que o povo vive. Então, como eu estava falando antes, quem distorce a visão do povo brasileiro são os poderosos que dominam a sociedade. Os poderosos fazem a narrativa falsa e distorcida de manipulação para fazer o povo brasileiro de otário. E como o povo brasileiro é otário mesmo, ele sempre cai na narrativa da classe dominante dos poderosos. A esquerda e a direita, mano, eles não são contra o sistema igual nós. Você tem que entender que tem a esquerda, a direita e os anarquistas libertários contra o sistema. São três visões de mundo diferentes uma das outras que não se encaixam de jeito nenhum. Só que a questão da visão de mundo falsa dos brasileiros, mano, é que eu tava falando que a inteligência artificial é mais qualificada para falar sobre mim do que o povo brasileiro. O povo brasileiro tá com um nível de conhecimento e inteligência inferior, mano. Eles não são gênios igual nós de jeito nenhum, mano. Agora voltando aqui pra questão da pessoa ter uma falsa visão de mundo. No caso aqui, eu tô afirmando que quase todos os brasileiros têm uma falsa visão de mundo. E eu quero provar. Então, na questão aqui da pessoa ter uma falsa visão de mundo, se é uma questão muito mais complexa do que simplesmente a esquerda e a direita do Brasil, mano. Porque já tem milhares de anos que a humanidade tá passando uma falsa visão de mundo. E se a pessoa tem uma falsa visão de mundo, é porque a realidade dela é toda falsa e ela está tentando construir uma realidade com uma mentira atrás da outra. Igual o nazista é o Joseph Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade? Então, cara, isso não tem a ver só com os pobres ignorantes. É uma questão muito complexa que tem a ver com poder, com a guerra e com os poderosos, o poder da narrativa. O que a sociedade acredita, na verdade, é uma narrativa de uma grande mentira que foi forjada durante o percurso da história da humanidade. E a realidade deles é uma farsa da construção social atual. Eles construíram essa narrativa falsa durante a história toda do planeta. A narrativa falsa é para fazer guerra e dominação.